Olá, olá. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Cláudio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu aprendi a falar isso porque a gente não sabe que horas as pessoas vão conseguir acessar o nosso vídeo que eu pretendo deixar gravado, né? Olá, doutora Meg. Oi, mãe. Juliana, os amigos da Comissão de Direito Ambiental, sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a evolução do movimento socioambientalista no Paraná e no Brasil. Vamos esperar a Maldi entrar para a gente começar a conversa. Oi, Ju. Oi, Vanessa. Sejam bem-vindos todos. Obrigada. Infelizmente, esse dia 24 de maio, um dia muito triste, onde já temos 22.013 brasileiros mortos pela Covid-19. O motivo que nos trouxe até aqui, porque eu que nunca tinha gravado um vídeo, comecei a conversar. Nossa primeira live foi com a doutora Mariá, para falar sobre a questão dos resíduos decorrentes da pandemia e do que fazer com os EPIs, em especial os equipamentos de proteção individual, que não podem ser descartados em qualquer local, em local inapropriado. E a doutora Mariá nos ensinou, ela que é especialista em resíduos sólidos, nos ensinou que em especial máscaras e luvas devem ser dispostas nas nossas residências quando precisamos usar esses EPIs descartáveis, devemos colocá-los no lixo do banheiro, né? Para que esses EPIs não contaminem os outros resíduos, para não contaminar aqueles que são os chamados catadores de materiais recicláveis, enfim, essas pessoas que acabam mexendo naquilo que a gente chama de lixo, nos resíduos sólidos, para que eles não se contaminem, né? Nós estamos esperando a Maldi e eu vou... então ela não entrou aqui ainda, estamos esperando. Ela deve estar entrando dentro de alguns minutos, imagino eu, porque tínhamos deixado combinado. E a ideia, então, a partir daquela conversa inicial com a doutora Mariá, comecei a conversar com algumas amigas. A própria Mariá mais de uma vez, a Karen Kassmaier, a Esther Atanásio, sobre diversos temas. E hoje a ideia é conversar com a Maldi, que é uma grande ambientalista, que tem uma história de luta socioambiental bastante grande. E qual que é a intenção? É realmente dar destaque ao protagonismo feminino, empoderar cada vez mais as nossas meninas, as nossas mulheres e efetivamente auxiliar no empoderamento feminino. Nós temos aí um aumento do índice de violência contra as mulheres de 50% nesses últimos dias, em especial por conta da pandemia. E nós sabemos, inclusive, que muitas mulheres agora, com a crise econômica, também perderam suas atividades econômicas, e isso também gera problemas de toda ordem. Então, mulheres que estão me ouvindo, se vocês estão passando por situação de violência doméstica, denunciem. O número é o 180 para essas denúncias. A Maldi não chegou ainda. Vamos ver se ela está aqui. Não está, não sei como fazer. Vocês sabem que eu sou meio analfabetes, né, gente? E eu não sei aqui o que eu tenho que fazer para chamar a Maldi. Mas, enquanto isso, a gente vai conversando. Se vocês tiverem questionamentos ou comentários a fazer, por favor, nos envie, que assim que a Maldi entrar... Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Acho que eu consigo, vamos ver. Talvez ela esteja me esperando e eu esperando por ela. É possível. Se vocês tiverem questionamentos a fazer, por favor, envie. A gente sabe que existem normas ambientais desde a época do Império. Então, comentávamos na última live com a Mariá que não faltam normas socioambientais. O que falta é a aplicação dessas normas, né? Vamos ver se a Maldi
respondeu. Só um pouquinho, pessoal, me desculpem esses problemas técnicos. Vamos ver aqui. Maldi, enviar convite. Enviado. Acho que... Vamos lá. Maldi, cadê você? Estamos te esperando. Eu vou acompanhando aqui pelo computador. Ah, a Márcia Piemonte, que tem participado muito conosco. Obrigado, Márcia. Como gostamos do tema, que tal o BIOS? Bicho ignorante operando o sistema. Eu sou assim, ela fala. Perfeito, me identifiquei, porque eu ignoro as questões tecnológicas, então posso dizer que eu sou um bicho ignorante operando o sistema assim. O Herodes está dizendo que a Maldi está com dificuldade. Obrigada, Herodes, por me ajudar aqui. Não sei o que é que aconteceu com a Maldi, qual a dificuldade dela. Eu vou tentar enviar o convite novamente. Liguei para ela e ela está tentando entrar. Obrigada, Herodes. Os nossos amigos da Comissão de Direito Ambiental. Eu já vi que tem vários aí, obrigada. Não sei por quê. Eu vou tentar enviar o convite de novo e eventualmente eu posso sair e entrar novamente, quem sabe? Não sei. O bicho ignorante aqui tá operando o sistema, hein, Márcia? A Esther. A Maldi entrou agora. Vamos ver. Acho que vai dar certo. Espero. Agora que ela entrou, tá. O Heraldo está me dizendo que agora que a Maldi entrou, eu consigo adicioná-la. Vamos ver. Só um segundo, gente. Desculpem aí. Essas questões não estavam no... Vamos ver. Maldi. Aí, agora vai. Vamos ver. Tá certo. Obrigada, amigos que estão nos ajudando. E desculpem. Ela está dizendo aqui, não conseguindo entrar. Por quê? Conectando. Agora vai, Maldi. Estou conseguindo enxergar. Tá me ouvindo bem? Estou. Só a sua imagem está virada. Você precisa virar o celular. Ou uma ignorante informática. Ainda está. Ainda está. Agora sim. Perfeito. Ele tem que ficar de pezinho. Eu entendi agora. Isso mesmo, minha querida. Devagarinho a gente chega lá. Devagarinho a gente chega lá. Isso mesmo. Boa noite, querida. Desculpe a confusão, mas... Como disse a Márcia, bicho ignorante operando o sistema. Essa sou eu. Então, não se preocupe. Somos nós, as duas. Estamos aprendendo. Mas, Maldi, como a gente já perdeu uns minutos e o Instagram corta a nossa live quando chegar em 1 hora. Como eu não quero perder, quero gravar o que você tem para nos ensinar, eu vou te cortar um pouquinho antes. E já vamos começar a conversar. Certo. Pode ser? Eu queria te agradecer. Você é uma das pessoas que tem uma história sensacional, uma das mulheres guerreiras socioambientalistas, a exemplo de tantas outras, né? Eu falava no início, antes de você chegar, não sei se você ouviu, que a minha intenção em conversar com as minhas amigas, próximas ou não, mas sobre as questões socioambientais, é realmente destacar o protagonismo feminino, agradecer, né, a gratidão por todas as mulheres que nos antecederam, minha avó, minha mãe que está aí ouvindo, Rachel Carson, quem nunca leu o livro Primavera Silenciosa, ela é uma grande referência, né, Maldi? E você é a nossa referência viva, que tem muito a nos contar, então, por favor, você está com a palavra, me perdoe se eu te interromper, mas para a gente bater um papo, né? Faça isso porque eu falo demais. Se não me cortar, eu fico falando sem parar. Imagina. Muito caos para contar, muita coisa que aconteceu. Coisa boa. Antes de mais nada, te agradecer muito pelo convite, foi muito bom. Eu, apesar de um pouco atrapalhada por conta de uma série de atividades que estão acontecendo e tudo correndo contra o tempo com essa situação caótica que a gente está vivendo em termos de meio ambiente do Brasil agora. Sim. As ameaças tão fortes, as conquistas que a gente fez ao longo dessas décadas.
Mas eu consegui baixar um pouco a biblioteca, eu consegui resgatar textos da década de 2010, 2012, que contavam histórias de pessoas muito importantes. E se você me permitir, eu queria começar prestando homenagem a 2 homens e a 2 mulheres. Claro, Tá? por favor, fique à vontade. Protagonistas. O primeiro, essas pessoas foram modelos inspiradores na minha vida, foram pessoas extremamente importantes nas minhas decisões em termos de seguir o caminho de meio ambiente e mais à frente seguir o caminho do direito ambiental. O primeiro deles é o Vitamina. Vitamina é o professor doutor Henrique Paulo Schmidlin. Ele é historiador de formação, advogado também. Quando eu tinha 16 anos de idade, ou seja, meio século atrás, primeira vez que eu escalei o Olimpo, que é um dos picos do Conjunto Marumbi, Vitamina estava com a gente. E essas coisas de primeira vez de montanhismo, dar aquele friozinho na barriga, etc. A segurança do Vita, aquela voz de comando forte, mas muito carinhosa. Vitamina é uma pessoa com uma história de vida maravilhosa. Vitamina é um dos fundadores do Clube Paranaense de Montanhismo, que vem da tradição de uma outra figura fantástica, que foi o Reinald Mack, um dos primeiros ambientalistas antes dessa palavra existir. Ele mapeou o Paraná inteiro, inclusive as montanhas, enfim. O Vita, durante muito tempo, foi o curador do Patrimônio Histórico e Natural da Secretaria da Cultura, participou do processo do tombamento da Serra do Mar em 1916, é um dos grandes aficionados pelo caminho do Piabiru, que é este caminho indígena que leva desde aqui a Serra do Mar até as trilhas incas, nos Andes, enfim. E a segunda pessoa que eu quero homenagear um beijão, Vita. Com certeza. Eu está completamente isolado, né? Porque a gente tem que cuidar muito com essa coisa do coronavírus. A gente Mas nos falamos pelo grupo do Hub Verde, né? Todos os dias estamos lá em contato. Vários colegas aqui eu também percebi que são do grupo do Hub Verde. Legal. Bem-vindos todos. A segunda pessoa que eu quero homenagear e que também foi muito importante na minha formação como ambientalista é Zé Álvaro Carneiro. Zé Álvaro Carneiro está na minha faixa de idade, um pouco mais. Zé Álvaro vem de uma vivência empresarial, de um empresário extremamente competente, então ele trouxe essa vivência empresarial para dentro do movimento ambiental, num momento até que no momento em que o movimento ambientalista era eminentemente de voluntariado, tinha-se até um certo preconceito com as ONGs que se propunham a financiar os militantes ambientalistas. Era tido como uma coisa realmente, eu sou voluntário de meio ambiente, a gente financiava as nossas instituições, e as primeiras que começaram aqui em Curitiba, no Brasil, a SOS Mata Atlântica, uma das primeiras. Zé Álvaro fez parte da fundação da SOS Mata Atlântica e do Projureia, antes da SOS Mata Atlântica. Aqui em Curitiba, uma das primeiras foi a SPVS, Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre e Educação Ambiental, Clóvis Borges, a Mônica. Eles começaram a pensar na SPVS ainda na faculdade. Clóvis é médico veterinário e não queria trabalhar com animais domésticos, queria trabalhar com animais silvestres. Isso era inusitado naqueles idos de 70, 80, enfim. E Zé Álvaro cria na sequência a Liga Ambiental,
que foi uma instituição, uma entidade muito importante. Ela veio com um fundo, foi das primeiras a pensar num fundo ambiental para manter a entidade. Foi uma experiência muito importante. O Zé Álvaro foi integrante do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Zé Álvaro esteve no governo estadual, na Secretaria Executiva do Conselho do Litoral. O Conselho do Litoral fez coisas muito importantes, tinha uma secretaria executiva muito atuante, um modelo de administração pública ambiental que precisa ser resgatado, fugindo um pouco do nosso tema não governamental, mas foi uma experiência muito rica em termos de juntar os diversos órgãos. Obrigada, meu filho. Meu filho está me trazendo água, gentil. Ai, querido. Agradece a ele pelas ajudas aí, hein, Léo? Fundamental. Sem ele eu não tinha entrado no... Ele eu não tinha entrado no Instagram, sem ele eu não tinha conseguido fazer diversas coisas. Obrigada, Léo. Enfim, eu estava falando do Conselho do Litoral, da Secretaria Executiva. Um dos secretários executivos com quem eu tive a honra de trabalhar foi o Geraldo Faria. O Geraldo, um profissional, um técnico extremamente competente, conseguiu conduzir a Secretaria Executiva. Então, você tinha num único aglomerado de instituições, todas as instituições que tinham a ver com qualquer tipo de licenciamento ou atividade na Serra do Mar e no litoral. Era muito mais simples para o empreendedor, muito mais simples para fiscalizar, muito mais simples para a sociedade civil acompanhar. Fantástico. O Zé Álvaro foi secretário executivo do Conselho do Litoral, fechando o nosso parênteses, e o Zé Álvaro teve uma passagem pela superintendência do IBAMA, onde ele realizou uma das maiores, se não a maior, operação de fiscalização de araucária, de desmatamento da floresta de araucária, que chamou Operação Angustifolha. Prendeu o vereador, prendeu o prefeito. Foi uma operação muito rica na defesa e na proteção da nossa Mata Atlântica e dentro de Mata Atlântica nesse panorama da Mata de Araucária. Isso em que ano essa operação, Maldi? Essa operação foi 2000 e... Mais ou menos, aproximadamente. 2010, por quase volta 10 de anos 2010. atrás. Exatamente. Bacana. E havia uma impunidade nesse setor de desmatamento de araucárias, que vinha de toda uma trajetória de presença de empresariado pouco inteligente, dominando cargos públicos de decisão em termos de meio ambiente, já desde BDF, depois IBAMA. Então, a presença de Zé Álvaro no IBAMA quebrou determinados parâmetros, enfim. Não quero entrar muito nesse setor governamental, porque tem tanta coisa para falar das não governamentais. E duas mulheres que, para mim, foram fantásticas. Uma delas, não sei se você se lembra de uma propaganda que tinha, que era eu sou você amanhã. Lembro. Uma propaganda, enfim. Eu ainda jovem, eu via Magda Renner atuando. Eu olhava para aquela mulher com aquele cabelinho branco muito bem arrumado, aqueles tailleurs, elegantíssima, de uma coragem, de uma bravura, enfrentando forças de oposição muito grandes. Magda Renner foi a fonte inspiradora, uma das fundadoras da ADFG, Associação de Defesa Feminina Gaúcha. Era uma entidade de mulheres lutando pela democracia e que em um determinado momento se aproxima da questão ambiental, cria um setor de ecologia e se associa a Amigos da Terra Internacional.
Magda convive com Lutzenberger. O movimento ambiental do Brasil, ele tem uma raiz muito forte no Rio Grande do Sul. Sim, Dá para afirmar, algumas pessoas não vão gostar de eu dizer isso, dá para dizer que o movimento ambiental brasileiro nasceu no Rio Grande do Sul. é mesmo. Com o Instituto, o movimento Rösler tem raízes na década de 30. O movimento Rösler é de Novo Hamburgo, e Henrique Rösler foi um grande inspirador. Foram grandes lutas contra poluição na Baía do Guaíba, contra fábricas de agrotóxicos. A primeira legislação contra o uso de agrotóxicos, disciplinando o uso de agrotóxicos, é uma lei estadual gaúcha da década de 70, eu acho. Isso. Enfim, Magda Renner lutou muito, eu tive uma convivência maior com ela no CONAMA, que eu também fui representante das entidades da região sul do Brasil no CONAMA, e convivi também bastante com Magda Renner na preparação da Eco 92. Ela teve uma participação muito ativa e muito forte. Enfim, Maldi, isso eu combinei que eu ia te interromper, então me desculpa. Faça isso. Mas isso já me faz lhe fazer um primeiro questionamento que volta e meia a gente ouve algumas pessoas dizerem que o movimento ambientalista brasileiro ele é fruto de uma interferência internacional externa, né? E até assim, no sentido de que serviria a interesses outros, como, por exemplo, impedir que o Brasil se desenvolva ou cresça, enfim. Eu gostaria que você, já quando começa, aproveitando aí o seu gancho, falando dos nossos amigos gaúchos, né? Mas sobre isso, o que você tem a dizer, por favor? Eu digo que quem afirma isso é um completo ignorante. Ignora a história do Brasil, ignora a história do Brasil propriamente dita, não vou nem muito além disso, tá? O movimento ambiental, ele nasce no Rio Grande do Sul, com interesses voltados ao naturismo, com interesses voltados a uma agricultura menos agressiva ao ambiente. A Counmeia, uma cooperativa de agricultores na região da Grande Porto Alegre, foi das primeiras cooperativas trabalhando com essa questão de alimentação saudável, alimentação sem agrotóxico, alimentação cuidando do solo, como o solo sendo um ser vivo. Então, nasce nesse tipo de coisa, e como eu já disse, vamos lá para a década de 30 com o Rösler. Tá? Na década de 70, a década de 70 foi muito rica em termos de movimento ambientalista, da criação de instituições. A DFG é um pouco mais antiga, mas nós temos a AGAPAN, Associação de Proteção ao Ambiente Natural, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Nós temos a UPAN de Carlos Cardoso Avellini, que era de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. Havia um fórum de entidades no Rio Grande do Sul, como nós também tínhamos o Fórum Verde aqui no Paraná, como havia o fórum em Santa Catarina, Miriam Prochnov com a Premave, que também é dessa época, Miriam Vigold, são até hoje um dos casais, o casal 20, o casal modelo, extremamente atuantes até hoje. Nossos amigos do Observatório de Justiça e Conservação, né? Pois é, sim. continuam conosco, extremamente ativos. Miriam fez parte da estrutura governamental durante algum tempo, quando Marina Silva foi ministra de Meio Ambiente, da mesma forma que Capobianco, João Paulo Capobianco, que foi o primeiro diretor da SOS Mata Atlântica, antes do nosso grande amado Mário Mantovani.
tá? Capobianco sai da COS e vai para a Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente. Posso estar errando nomes de cargos, mas, Isso não enfim, é o mais. trabalhando com Marina. Marina é uma grande mulher, das mulheres protagonistas. A história de vida de Marina Silva é belíssima. Enfim, da defesa da Amazônia, uma menina analfabeta até os 16 anos de idade, que hoje é um membro respeitado nacional e internacionalmente da academia e continua com uma militância muito forte. O Brasil estaria muito bem servido se ela fosse nossa presidente, em termos de desenvolvimento social, econômico, respeitando o meio ambiente. É quem tem, de todos os presidenciáveis, é quem tem uma formação, um estofo mais efetivo para administrar um país gigantesco e complexo e multidiverso, multibiodiverso como é o Brasil. Uma Mas eu visão holística, né? queria prestar minha homenagem à segunda grande figura feminina importantíssima na minha vida, Teresa Urban. Nossa companheira paranaense, jornalista, uma das primeiras, se não a primeira jornalista ambiental do Brasil, trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhou na Folha de Londrina, enfim, a presença de Teresa no movimento ambiental do Paraná é alguma coisa que não foi completamente escrita ainda. Eu chamava a Teresa da nossa alma mater, ela era realmente a estrutura inspiradora e que reunia. Teresa conseguia, dentro do movimento ambientalista, sempre houveram diversos posicionamentos, às vezes a gente tinha embates mais vigorosos. A Teresa conseguia juntar os pontos comuns e nos levar e nos conduzir a lutas conjuntas, muitas delas lutas de muito sucesso. Dizer que pessoas como Vitamina, como Zé Álvaro, como Teresa, como Magda Renner, como qualquer dessas pessoas, em algum momento da vida esteve a serviço de interesses internacionais, dizer que uma figura como Lutzenberger, que teve a sua passagem em empresa fabricante de agrotóxico para depois se transformar numa das pessoas mais ardentes na defesa. Aliás, eu tomei a liberdade de separar algumas Você me pérolas, disse algumas isso. obras-primas. É legal para a gente ter a referência, né? Isso. Planeta Gaia, de Lutzenberger, e a Agapan tem na sua página uma explicação de por que Gaia, e eu vou me permitir ler. Na mitologia grega, Gaia é o nome da deusa da terra, companheiro de Urano, que é o céu, e mãe dos titãs, que são os gigantes. Gaia é a personificação do planeta Terra, representada como uma mulher gigantesca e poderosa. A teoria Gaia diz que a Terra é um ser vivo. Lutzenberg começa com uma hipótese que depois vem a se converter numa teoria que conduz pesquisas e que é um dos primeiros pezinhos no que hoje a gente chama de transdisciplinariedade. Estudar meio ambiente não é uma coisa que possa ser feita em uma disciplina específica. Você tem que ter o conversar das muitas disciplinas para compreender um ambiente que é formado de tudo que a gente conhece, em tudo que a gente vive. Então, é um dos pezinhos do que foi pluridisciplinar, depois multidisciplinar, e que termina na Carta da Transdisciplinariedade de década de 80 também, a Carta da Transdisciplinariedade.
E aí a gente tem Morin, aí a gente tem, mas eu já estou derivando para o campo acadêmico, deixa eu voltar para o campo ambiental, né? Inclusive, Malden, eu vi aqui que a Rosana Kneiper está aqui conosco, o Paulo Pizzi, tantos outros que agora, o Jorge Bernardi. Então, nós temos realmente figuras fantásticas, vivas, e nós temos que aproveitá-las, né? Assim como eu Sim, resolvi me aproveitar um pouquinho do seu conhecimento, no sentido de compartilhá-lo com as pessoas e agradecer a todos vocês que foram os precursores desse movimento de respeito à nossa mãe terra, né? E pessoal, se sim. vocês tiverem comentários ou perguntas a fazer, fiquem à vontade. Obrigada, Rosana. A gente vai conversando, né, Maldi? E, bom, Sim, penso que partindo dessa premissa de que nós temos cérebros pensantes aqui, não precisamos trazer nada de fora, muito pelo contrário, né? com Essa certeza. necessidade surgiu do seio da nossa própria sociedade e das pessoas Com que pensavam e viam que a forma como aquele desenvolvimento se daria seria catastrófico para todos nós, né? Com certeza. Você falou no Jorge Bernardi, oi Jorge, um abraço. Então, deixa eu dizer que, para botar mais um ponto aí nessa questão de como o movimento ambientalista é um movimento que nasce realmente de outros movimentos em defesa da vida humana, em defesa dos direitos humanos, um grande precursor de meio ambiente, aí nós estamos falando do final do século retrasado, foi Dario Veloso. Dario Veloso funda. Eu estou anotando todos os nomes que eu não conhecia, né? Porque eu sempre aprendo muito com você. Então, vai lá. Eu nunca ouvi falar dele. Desculpe a minha ignorância, o bicho ignorante aqui. A ignorância vai muito além da tecnologia, né? Dario Veloso é uma figura que merece um estudo aprofundado. Dario Veloso foi escolhido, eu estudei Dario Veloso dentro da Sociedade Teosófica, porque ajudei, participei da fundação, ajudando Jorge Bernardi, que é o grande pai da loja teosófica Dario Veloso. Então eu fiz toda uma pesquisa da vida dele e eu me apaixonei pela figura do Dario Veloso, poeta, um artista muito completo, e ele funda o Instituto Neopitagórico, constrói ali no portão o Templo das Musas, tá? Que precisa ser visitado, é um bosque urbano maravilhoso. O Templo das Musas reconstruído com um modelo arquitetônico da Grécia Antiga, ele é uma construção linda, linda, precisa ser visitado, precisa ser visitado. E Dario Veloso, entre outras coisas, na década 1913, 1915, ele funda um colégio, uma escola na área rural de Rio Negro, toda ela voltada à formação de jovens estudantes em contato direto com a natureza, em contato com a terra. Entre as disciplinas, além das disciplinas teóricas, havia uma série de disciplinas de cuidado com a terra. Veja, nós estamos falando do começo do século passado, fins do século retrasado. Sim. Não tinha interesses multinacionais que o Brasil não quer se desenvolver. Não venham falar dessas coisas. A gente tem raízes muito antigas e que precisam ser respeitadas. Uma figura como Dario Veloso tem que ser respeitada. Uma figura como Reinhard Mack tem que ser respeitado como pesquisador, como acadêmico, como pessoa humana, defensora de direitos humanos, defensor da Mãe Terra, por conta de que não existe vida humana sem qualidade de meio ambiente. Tá? Teresa foi precursora também dessas questões que hoje a gente está vivendo. Nós estamos sem água aqui no bairro das Mercês, nós estamos vivendo
sob o decreto do governador do estado do Paraná, que decreta emergência hídrica. Nós estamos com racionamentos nos bairros. Hoje calhou de eu estar sem água em casa, inclusive, que meu final de semana é o tempo de lavar roupa e fazer aquelas coisas que não dá para fazer durante a semana. Cadê água? Não tem. Tereza Urban trabalhou muito na defesa do Iraí. Tereza fez um trabalho para o Fundo Mundial de acompanhamento do PROSAN, que foi um programa governamental de saneamento urbano, de recuperação do Rio Iguaçu, de retirada de moradores, de recuperação de matas ciliares. A represa do Iraí, que hoje a gente olha e chora porque está vazia, a represa do Passaúna, que a gente olha e estão vazias. Né? Tereza teve um trabalho forte na proteção disso tudo. Enfim, não tem como dizer que a gente não tem razões que são absolutamente nossas. Nacionais, né? Completamente nacionais, locais, inclusive. Maldi, deixa eu só fazer um parênteses. Eu vi que o Dalton Borba acabou de entrar aqui, nosso vereador, que inclusive fez uma proposta legislativa no que tange a usar água potável para lavar calçadas. E ele não conseguiu apoio, Maldi. Então, veja como a gente precisa... Câmara. Sim, aqui em Curitiba. Então, veja como a gente precisa evoluir nisso, né? Muito, muito, muito. Desculpa que eu te interrompi. Não, em absoluto, absoluto. Hoje ainda eu vi a nossa pequena Sotomayor, o primeiro Flávia Sotomayor, me deu branco agora no primeiro nome. Pois é, eu também. É uma jovem filha do promotor, enfim, um grande nome também na defesa do meio ambiente também. A nossa jovem Sotomayor, hoje, eu assisti um vídeo dela exatamente na represa do Passaúna, onde ela também gravou há 45 dias atrás. Eu vi. E ela fala de uma coisa importantíssima, que é o que nós temos a ver, o que cargas d'água nós temos a ver com o desmatamento da Amazônia. Uhum. Tá? Vamos integrar para não entregar, que é uma máxima do projeto Rondon, no período militar, que era vamos tomar conta da Amazônia, senão os outros vão tomar conta da Amazônia, enfim. O que a gente tem com isso? A gente tem com isso que a Amazônia, a evapotranspiração da Amazônia, cria o que se chama hoje de rios voadores. Os rios voadores da Amazônia, eles são os responsáveis por fazer com que esse cinturão onde está o sul-sudeste do Brasil não seja um deserto, na mesma faixa do Trópico de Capricórnio. Você tem deserto na África, você tem deserto na Austrália. Por que não tem deserto no Brasil? Por conta dos rios voadores da Amazônia. Desmata a Amazônia, a gente está vivendo a pior estiagem dos últimos 70 anos, nós não temos mais água. E pior, haviam perspectivas da gente buscar água mais longe do que Piraquara, em algum outro lugar, lá no Vale do Paranapanema, na divisa com o estado de São Paulo. Não adianta, porque lá também não tem água. Não é que as nossas pequenas nascentes que vão sendo entupidas para a construção de obras e atividades vão sendo soterradas, não é mais só o assoreamento dos pequenos rios por conta de mau uso do solo, de más práticas agrícolas, não é mais só isso. Dá para atravessar os grandes rios a pé. A pé, sem molhar o pé. Nós estamos falando do Ivaí, nós estamos falando do Piquiri, nós estamos falando do rio que dá o nome ao nosso estado, nós estamos falando do Rio Paraná. Hoje, ou ontem, a Itaipu Binacional abriu as comportas para atender um pedido desesperado da Argentina. A Argentina estava com 150 dessas grandes composições, esses trens aquáticos, isso tem um nome que me foge,
parados, sem conseguir fazer o transporte de grãos, porque o Rio Paraná estava sem água. O Rio Paraná, tão grande quanto o mar, que é o significado do nome em Tupi-Guarani, o rio tão grande quanto o mar está sem água, comprometendo a produção e o escoamento de produtos agrícolas, comprometendo a nossa segurança alimentar. Não vou nem falar de Conselho de Segurança Alimentar, que perdeu a participação popular, como, aliás, também o CONAMA teve uma redução muito forte na participação das entidades da sociedade civil. Enfim, se a gente não para, nós já passamos o tempo, aliás, não é que se a gente não para, é que se a gente não começa agora a reverter este quadro que está sendo avisado desde o século retrasado, mais ainda do que o século retrasado. Baixei bibliografia mesmo, deixa eu ver se eu acho que eu... Pena que a gente não pode falar com você umas 3, 4 horas, né? Vou ler. Desculpe, mas isso merece ser lido. Fique à vontade. Nossas terras estão ermas e as poucas que temos roteado são mal cultivadas, porque o são por braços indolentes e forçados. Nossas numerosas minas, por falta de trabalhadores ativos e instruídos, estão desconhecidas ou mal aproveitadas. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as chuvas fecundantes que favorecem a vegetação e alimentam nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil, em menos de 2 séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos da Líbia. Virá então esse dia terrível e fatal, em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos. Isso foi escrito por José Bonifácio de Andrade Silva, resgatado pelo José Augusto Pádua, Ecologia Política no Brasil. Isto é obra antiga também, isso veio do fundo do baú. Isso aqui é uma publicação de 1987. Tá? O José Augusto Pádua tem coisas extremamente importantes enquanto levantamento histórico e esse trabalho todo de garimpo, porque a gente não está inventando a roda, a gente não está botando o ovo em pé de novo. A gente tem aonde se basear. A maior floresta urbana do mundo, que é o Parque Nacional da Tijuca, é um reflorestamento. Começou a faltar água na capital imperial. Dom Pedro II determinou o plantio da floresta que tinha sido desmatada. Antes de você chegar, eu falava que nós já temos normas ambientais e socioambientais desde a época do Império. Aí está um bom exemplo do que você está falando. Do que eu falei antes, né? Que é o que você está falando. Com certeza, em algum lugar dessa pilha de livros que eu baixei, tem acho que talvez este aqui, que é outra obra que eu recomendo. Brasil, Amor à Primeira Vista, da Sandra Marcondes. Ela vem também com todo um histórico, uma contextualização da legislação ambiental e da participação da sociedade civil na construção do direito ambiental brasileiro. E aí tem mais uma homenagem para prestar. Paulo Afonso Leme Machado, da entidade do Terceiro Setor, nosso grande mestre. Cadê? Tá aqui. Eu tenho uma pilha de livros dele. Eu tenho uma pilha. A tua edição é mais nova que a minha. A minha alegria é que ele me envia a obra.
Cada vez Ah, se ele é atualiza, meu muito querido amigo mestre. muito querido. É uma das grandes Paulo alegrias da Afonso vida. Leme Machado constituiu uma entidade chamada Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente Sobradima. Em 1985, eu estava começando minha carreira no Instituto de Terras, Cartografia e Florestas. Nós, em conjunto com a Sobradima, nós fizemos um simpósio nacional de direito de meio ambiente, cujos anais foram publicados. Eu tive a honra de fazer a revisão do texto para publicação. Uma das falas brilhantes desse simpósio foi de Paulo Afonso. Ele é fantástico. Nossa, ele é um amor. Maldi, se me permite, só para eu não esquecer, porque você falou do professor Paulo Afonso, e eu lembrei de uma grande amiga, que é a APRODAB, Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, me proporcionou conhecer, que foi Maria Colares. Maria Colares, que trabalhou incansavelmente até a morte, morreu recentemente, nos deixou fisicamente, mas os ensinamentos da Colares, da minha querida amiga Maria Colares, desembargadora do Tribunal do Rio de Janeiro, também nos inspirou muito, nos inspira, assim como o professor Paulo Afonso, sem dúvida alguma, nosso grande mestre, meu querido amigo. Tenho uma alegria muito grande em ter amigos como vocês, que me deixam realmente inebriada, renovam as nossas energias, as nossas vontades de continuar lutando, porque vocês trilharam um caminho inicial. Maldi, e por que a sociedade não os ouviu? Porque nós tínhamos muita abundância, talvez, e muita ignorância. Onde nós falhamos enquanto sociedade? Sim, Márcia, é o Paulo Afonso Leme Machado, é isso mesmo. Onde nós falhamos como sociedade? E assim, Maldi, teve um questionamento aqui para trás, só para eu não deixar sem mencionar, um comentário. Elias Belco, em função dos modelos de megaprojetos para captação de água, onde em função de um modelo de cobrar pela água e transformá-la em commodities, o problema é o modelo. E depois ele fala, precisamos tratar os efluentes e desenvolver modelos alternativos, como poços freáticos e água da chuva. O que eu penso nós temos muita evolução da ciência e da tecnologia. Tínhamos bastante ignorância, ignorávamos, de novo o termo ignorância, hoje ele surgiu já algumas vezes, e a ideia é realmente compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento traz luz, né? Sim. Onde falhamos enquanto sociedade? Ignoramos realmente, acreditamos nesse modelo, como Elias falou, de que os recursos naturais eram infinitos e, portanto, poderíamos utilizá-los da forma como bem entendêssemos. Foi esse o nosso problema? E a Rosana está falando, Rosana Vicente está falando exatamente isso. Ali ia fazer exatamente essa pergunta. Como chegamos a esse estado de coisas? E, infelizmente, a gente só tem 13 minutos, Maldi. Não podemos... Temos que correr com uma resposta aí. Primeiro, Elias, um abraço. Muito obrigada a você, Elias. Elias presidiu uma ONG que eu tive a honra de participar e colaborar no que eu pude para a elaboração de estatuto, etc. Elias é um batalhador de muitos anos e tem feito um trabalho muito bom. Obrigada a todos, né, Maldi, que estão nos Obrigada ouvindo. A todos. Eu tenho uns amigos pedindo para que eu mande abraço, aí o pessoal da Cachoeira, então vamos mandar abraço para todos os amigos, né? Como é bom a gente passar o domingo em casa assim, mas sozinhos nunca, né? É verdade. Eu tenho me perguntado muito, onde é que a gente falhou? Por que a essas alturas do campeonato a gente tem que recomeçar lutas que a gente já fez no começo dos 1900, nos meados dos 1900, a gente fez conquistas gigantescas na pré-constituinte, durante a Constituição. A legislação ambiental brasileira realmente tem períodos históricos, o período de 68 à frente, 68 com a edição da Política Nacional de Meio Ambiente, Paulo Afonso Leme Machado. Um pouco antes disso, década de 70,
Paulo Nogueira Neto indo para Estocolmo, na comissão brasileira, o Brasil defendendo, tragam a sua poluição para o Brasil, porque nós queremos nos desenvolver. Falei E ele isso também dizendo, semana não, passada. peraí, tragam o desenvolvimento sim, mas respeitando a natureza para que a gente não perca as condições de base para que a gente possa ter um desenvolvimento econômico e social. Porque se a gente perde os elementos que compõem a natureza, a gente não tem desenvolvimento. A gente tem cada vez piores condições de vida, cada vez mais degradação da qualidade de vida, cada vez mais pobreza. A pergunta de o que a gente deixou de fazer? Nós tivemos a nossa atuação no legislativo, na elaboração de leis. Nós tivemos uma participação que talvez não tenha sido tão forte junto ao executivo, embora tendo a nossa participação nos conselhos, no próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, fazendo denúncias, enfim, empurrando no que foi possível o poder público. Então não dá para dizer que a gente esqueceu essa frente. Nós tivemos uma participação forte, principalmente depois da Lei da Ação Civil Pública, isso é 85, junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, uma parceria permanente nós mantemos até hoje com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual. Aonde a gente errou? Eu acho que a gente não conseguiu falar com a sociedade. Não é só a educação ambiental, formal ou informal. Eu acredito que talvez a gente nunca tenha conseguido sair fortemente do nosso nicho. Nós não conseguimos transformar a questão ambiental em algo compreensível para o grosso da população. E agora a internet nos ajuda com isso, né? Quando a gente está aqui batendo um papo informal sobre essas questões, é uma oportunidade, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso. De volta ao trabalho de formiguinha, um trabalho de formiguinha muito ajudado pela internet. A gente tem que ampliar muito este passar de informações, porque a gente está perdendo o nosso tempo. O movimento ambiental, meio que já encerrando, não é um bloco único. Você tem um movimento ambientalista mais voltado às questões de combate à poluição, etc. Você tem um movimento conservacionista, e aí a gente tem a Rede Procés, a Ângela Kuczak, que é uma amiga muito querida, a Pati Lisboa, que fez parte da nossa comissão de direito ambiental da OAB. A OAB está trabalhando bem, guia de práticas sustentáveis, está aqui separando bem. E um setor que é mais novo, mas que vem com muita força, acho que dá para ver ali atrás, a 350.org. 350.org é a instituição, a entidade mais forte que a gente tem no movimento climático. Enquanto o movimento ambientalista, o movimento conservacionista estão mais envolvidos com a questão da qualidade, o movimento climático está correndo muito rápido atrás de quantidade. 350 é o limite de partículas de carbono por milhão para a gente conseguir respirar e viver bem, respirar um ar de qualidade. Nós já estamos batendo nos 500, por isso que o símbolo da 350 tem uma flechinha apontando para temos que diminuir. Sim, a gente tem que ser menor. A gente tem uma qualidade de ar cada vez pior, por conta de combustíveis fósseis, por conta de fracking. Então, essas lutas todas continuam. Uma criança como a Greta é um exemplo de coisas a serem feitas. Chamar atenção, né? Exatamente. E cada vez mais ir ampliando esse processo todo. Tá?
Eu juro para você que eu tinha separado um monte de material que eu Você tinha. viu como Eu passa ia contar, rápido? eu ia contar a história da nossa sede ali na Desembargador Westphalen, que foi uma aspas invasão que o movimento ambientalista fez num próprio público estadual que estava abandonado, e mantivemos a sede ali do CPM, do Mater Natura, do nosso saudoso Maide Oswaldo Cardoso, né? Do Ai, grupo de Maud. estudos espeleológicos do Paraná, do GEP Assungui, funcionávamos todos no mesmo andar do prédio. E o Fórum Verde tinha um pequeno auditório ali, o Fórum Verde se reunia ali. A Frente Parlamentar Verde para Constituinte se reuniu ali. Então, dali saiu muita coisa, muitas lutas foram gestadas. Eu penso que Naquele... nós vamos ter que continuar essa conversa num outro momento, e eu sinto muitíssimo porque eu tenho que te interromper, mas é que eu não posso deixar de ler os comentários que são, na verdade, o que eu penso em relação a você, e por isso eu lhe convidei. A Tieme, gente, eu tô ficando cega. A Tieme fala, aproveitando, vale a pena homenagear a Maud, que foi responsável pela compilação da primeira coletânea de legislação ambiental via ITCF, publicada em dezembro de 1986. Da Silvia, penso que a pergunta não é onde a gente falhou, mas sim onde o capitalismo venceu com a sua narrativa alienante. A Vivi Cananda Guadalupe, com certeza. Lupinha, querida, saudade. Lupe foi chefe do Parque Nacional de Superagui, é uma guerreira. Que delícia, né? Ela escreveu, com certeza a Maud deve ser homenageada, pois já trabalhou muito em prol da conservação da natureza e o conhecimento e a memória que ela tem é raridade. A Rosana também falou sobre isso, sobre o movimento ambientalista de hoje. E a Guadalupe ainda falou, a Maud tem razão, falamos muito para nós mesmos, não conseguimos comunicar para a sociedade como um todo. O Herodes, Maud, algo muito importante que vale o destaque de que você elogiou a Teresa Urban, trabalho conjunto nas convergências. E Sim. ele está parabenizando, obrigada Herodes, parabéns Ali pela iniciativa de chamar a queridíssima Maud. A Elsa, mais uma live terminando com gostinho de quero mais. Tieme Takahashi, há 30 anos atrás não tínhamos tantas tecnologias, mas conseguimos muita coisa. Inclusive uma constituição com um capítulo de meio ambiente. O problema é não termos toda a força política e econômica. Maud, eu tenho só 2 minutos. Eu preciso te agradecer, minha gratidão. Você sabe que eu aprendo muito com você. E eu penso que nós temos que nos unir cada vez mais para valorizar esse nosso patrimônio, que é o meio ambiente, para sermos realmente uma grande nação, não só a nação do futuro sempre, né? E nós temos que produzir, obviamente, mas preservando e conservando. Aí tem uma diferença que não dá para explicar agora. Mas, Maud, você é uma grande referência para nós. Muito obrigada. Muito obrigada a todas as mulheres guerreiras, a todos os homens guerreiros, né? A gente vai ter que terminar em 1 minuto. Desculpa. Um abraço muito especial para a Titi. A Tieme foi uma das pessoas que garantiu que eu me formasse num tempo que a Federal só tinha aulas pela manhã. E ela foi uma das pessoas... Sem a Titi eu não teria terminado o curso de Direito. Titi, um beijo muito forte. Eu preciso encerrar, obrigada pelo convite. Gratidão. Muito obrigada. Estou sempre à disposição. Vamos repetir. Tá? Quando precisar. Vamos Muito sim. obrigada. Obrigada a todos. E a semana que vem a gente vai falar sobre direito animal. Porque agora os temas estão borbulhando. A Rosana, que é uma grande defensora dos animais. Então, quem quiser participar conosco, vamos difundir o conhecimento, né? Levar luz no meio de tantas notícias ruins e tanta falta de credibilidade científica e de conhecimento. Então, ouvir pessoas como você, que têm conhecimento, é uma alegria. Me dá realmente uma sensação de dever cumprido. Muito obrigada. Gratidão, Maud. Um beijo. Obrigada a você. Gente, obrigada a todos, tá? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Agora que a gente não sabe mais quando as pessoas ouvem. Obrigada, beijo. Beijo.